Tamires do Resenhando Sonhos e hoje a gente vai conversar sobre A Primeira Lei. A Primeira Lei é uma trilogia do autor Joe Abercrombie e lançamento aí da editora Aleph, que chegou com este box aqui bonitão e também com os livros individuais. Essa trilogia é composta então por O Poder da Espada, Antes da Forca e, para fechar, O Duelo dos Reis. Essa é uma republicação no Brasil, porque o Joe Abercrombie estava ausente de solo brasileiro há muito tempo. E agora ele tem uma nova casa na editora Aleph, que já chegou aí com a trilogia inteira logo de cara. Então, como eu falei, você pode tanto adquirir o box, que vem com um pôster, vou até mostrar aqui pra vocês, ou você pode comprar os livros individualmente aí. Eu particularmente gostei muito dessas lombadas aqui, combinando. E vem com o pôster, que é uma das ilustrações aí do livro, que mostra um dos conflitos da história. Os livros têm tradução do Alves Calado, e a tradução foi revisitada aí pra essa nova publicação por aqui. Essa série saiu lá fora em 2006, gente, então é uma série antiga que estava devendo aqui no mercado brasileiro. O Joe Abercrombie é um autor super proeminente no mercado internacional, ele é britânico, começou aí como editor de TV e cinema, inclusive ele tem alguns créditos de TV, ele escreveu ou co-escreveu alguns episódios de Love, Mais Robots da Netflix, e quando ele fala sobre os motivos pelos quais que levaram ele a se tornar um escritor, ele sempre menciona o fato do quanto as fantasias sempre foram muito limpas e sempre seguiam um certo padrão aí de estrutura. Então ele vem aí com uma escrita que tem um humor um pouco mais afiado, com algumas cenas bem intensas, também livros que tratam muito da natureza humana dos personagens, sem necessariamente aí valorizar a virtude, e sim ressaltar os reais traços que marcam a personalidade dele. Ele é chamado de o mestre do Grimdark, que é um subgênero da ficção especulativa, que é marcado aí por trazer um tom um pouco mais cínico para essa coisa do herói. Então a gente tem uma substituição do mundo clássico, do herói clássico, por uma coisa um pouco mais sombria, mais violenta e menos preocupada em fazer o certo, fazer o bem o tempo inteiro e nos apresentar personagens que são mais falhos e que não estão preocupados em ser perfeitos em página. Essa não é a primeira vez que eu leio Joe Abercrombie, eu li uma outra trilogia do autor que tinha sido lançada aqui no Brasil, já tinha lido O Poder da Espada num outro momento, e ano passado The Devils, que era o lançamento dele, foi o meu livro favorito do ano, inclusive é um lançamento aí aguardado pela editora Aleph ao longo de 2026, e agora com o lançamento dessa trilogia completa, então eu voltei pro Poder da Espada, reli e concluí a trilogia para vir aqui conversar com vocês. E a primeira coisa que eu vou falar é um pouquinho sobre o universo, então, de A Primeira Lei, porque eu acho que é interessante o leitor entender, como eu falei já na introdução, que a gente não tá falando necessariamente de uma fantasia típica aqui com personagens agradáveis o tempo inteiro. Então aqui a gente vai conhecer a União, que é baseado ali na Europa Central, Inglaterra, é uma monarquia decadente e onde o poder realmente não está na mão do rei, tá na mão de um conselho aqui que decide as coisas e maneja esse rei à sua vontade. Esse mundo já viu aqui os seus momentos de glória, mas as coisas agora são completamente diferentes. É um cenário decadente, é um cenário de conflito, é um cenário onde as pessoas estão sobrevivendo e para todo lado que você olha existe alguma batalha florescendo ou retalhos dos piores traços que a humanidade pode apresentar aqui, de ganância, de pensar só no seu e de se ancorar nas coisas pequenas aqui para manter certos status. E aí, consequentemente, uma sociedade que valoriza os privilégios de classe. A gente tem o norte, que são terras bem brutais, geladas, que já são mais focadas e inspiradas na mitologia viking. A gente tem um personagem que traz essa representação dentro da história. E então, como um bom reflexo, o que importa aqui é a reputação, é o nome que esses guerreiros recebem e que essas pessoas recebem, né? Então é um título que pode ser conquistado inclusive através da batalha. A história também apresenta o Império Gur, que é um império baseado na teocracia, então em lenda, profecia, religião, profetas. É um império que usa da escravidão e também tem um tipo de soldado que são os devoradores, que são canibais com poderes sobrenaturais, digamos assim. E aí existe a magia dessa história aqui também, que tá muito ancorada na figura de um mago que aparece aqui, que é o Baiá, mas também em algumas lendas que envolvem o duelo de dois irmãos e do que significa o nome dessa história de A Primeira Lei, né? Existe a primeira lei, existe a segunda lei e essas leis estão cravadas aí em coisas que aconteceram há muito tempo atrás e que pautam aqui as regras até hoje e que faz parte também de uma busca que está acontecendo aqui na história para dar uma burlada aí nesse sistema.
Pra mim, não ter medo é ostentação de idiotas. Os únicos homens sem medo são os mortos, ou talvez os que vão morrer logo. O medo ensina a ter cautela, a respeitar o inimigo e a evitar se ceder por raiva. Todas as coisas têm seu uso, acredite. O medo pode mantê-lo vivo, e isso é o melhor que qualquer um pode esperar numa luta. Todo homem que vale alguma coisa tem medo. O que importa é o uso que você faz dele. Agora, indo para os personagens, a gente vai conhecer 3 grandes figuras nesse livro, além do mago, que vai entrar aqui na história com um propósito e vai ser também um ponto de costura aqui entre os 3 livros. O primeiro, então, é o Lojin Nove Dedos. Ele é um bárbaro, ele vem do norte, ele é um guerreiro incomparável. Ele perdeu um dedo, por isso ele é chamado de Nove Dedos, mas ele também é chamado de Nove Sangrento, e ele é extremamente brutal. Mas quando a gente conhece ele na história, é até estranho, porque a forma como ele se apresenta para o leitor não traz toda essa brutalidade logo de cara. Inclusive, ele não tem o perfil específico aqui, que talvez a gente esteja acostumado ou relacione este perfil de personagem logo de cara. Mas isso vai se mostrando ao longo da história e vão ter momentos onde a gente vai conhecer toda essa brutalidade desse personagem aqui. Também vamos conhecer o Glokta. Ele foi um soldado proeminente, mas ele acabou caindo nas mãos do inimigo, foi torturado e acabou bastante mutilado. Ele sente dor o tempo inteiro, ele precisa do auxílio de bengala, ele às vezes não tem controle do intestino. Então, quando ele volta, ele precisa deixar toda essa glória para trás e ele acaba se tornando um inquisidor, uma pessoa que faça algumas torturas aqui em nome de descobrir segredos. Então, ele é uma figura bastante ressentida, ele é uma figura que viu os seus melhores anos indo embora, ele sabe que as coisas não vão voltar aqui, e uma coisa que ele pode fazer é tentar primeiramente sobrepor a dor que ele sente o tempo inteiro, mas também se agarrar ao máximo de poder para que ele possa retribuir toda essa dor que ele já sentiu para outras pessoas. Só que quando esse livro aqui começa, ele não tá exatamente numa posição de poder onde ele pode fazer tudo o que ele quer. Ele tem superiores aqui, guiar ele aqui para alguns caminhos e colocar ele em algumas enrascadas. E aí, para completar o trio principal, a gente tem o Jezal, que é aqui o cara que representa a nobreza dentro da história, que acha que se ele duelar bem e vencer o campeonato, a vida dele tá feita e que tá tudo resolvido, e tudo ao redor dele é na pequenez, enquanto as coisas aqui já são em proporções muito diferentes. Ele é um personagem que, em comparação com os outros, destoa bastante, mas é escrito, eu acho, com bastante propósito para que seja assim, para entender o quanto existe uma diferença entre você viver cercado por uma barreira aqui que te priva de conhecer os problemas da vida e de você ser um guerreiro versus uma pessoa que já lutou e já perdeu muita coisa aí ao longo do caminho, como é o caso dos outros 2 personagens. E aí a gente tem o mago, que ele não é um mago tradicional também, isso é sempre legal relembrar. Essa não é uma história onde os personagens vão cumprir seus papéis pré-estabelecidos. Então, quando talvez você pense em mago, você pensa em Gandalf. E o Bayas não poderia ser mais diferente de Gandalf, porque ele não está necessariamente pensando no bem maior, ele está pensando nos seus interesses pessoais e ele vai usar toda a sua influência para guiar todo mundo na história para cumprir os seus próprios objetivos. E aí, gente, cada um desses livros tem o seu momento. Então, em O Poder da Espada, a gente é apresentado a esses personagens e a gente vê todos eles indo em direção a alguma coisa. Então, o Glokta precisa resolver um problema específico, o Jezal precisa treinar e ganhar um certo campeonato, e o Lojin está em movimento, indo em direção para onde está acontecendo todas essas coisas. Então, a gente está muito na parte mais limpa, digamos assim, dessa sociedade, ali junto com a realeza, com as pessoas que têm algum tipo de influência, e a gente tem um personagem que está vindo nessa direção, que nos mostra um pouco da estrada e das coisas que estão acontecendo ao redor. Então é um contraste entre como as coisas estão perto das pessoas que têm um certo privilégio e como realmente as coisas estão no resto do império. No final desse livro tem uma grande reunião de personagens que envolve não só esses 4 personagens, mas também algumas outras peças desse tabuleiro que vão aparecendo ao longo da história, incluindo uma personagem feminina que começa a ser introduzida nesse livro, mas que vai crescendo aos poucos aqui ao longo do caminho, que também tem um papel muito específico que não se apresenta também de uma forma tradicional aqui, mas eu vou deixar pra falar sobre esse aspecto um pouquinho mais pra frente. Quando a gente entra em Antes da Forca, que é o meu livro favorito dos 3, os personagens estão em movimento. Então, eles têm um objetivo a cumprir. Cada um está indo atrás de algo diferente, alguns em grupos, outro com missão específica. E nós, leitores, temos a oportunidade, então, de sair desse lugar que estava ali muito
tranquilo e ir para uma zona de conflitos. Então a gente vai ter o Glock tá num local que tá sitiado e ele vai precisar tomar decisões aqui sobre como conduzir as coisas, porque ele foi meio que jogado ali de um jeito a talvez até ferrar com ele um pouco, né? Alguém precisava estar ali e ele foi sorteado para isso, enquanto os outros personagens estão buscando algo que eles não entendem direito o que é, e quem tá guiando todo esse rolê aí é o mago. E eu acho que o sentimento final desse livro é de frustração, mas não é de frustração pro leitor, como eu falei, é o meu livro favorito da trilogia, é de frustração pros personagens, porque nenhum deles encontra de verdade o que estava buscando, ou o que achou que estava buscando, ou o significado por trás daquilo que estava buscando. Então, diferente de um livro talvez mais tradicional de fantasia, onde encontrar algo daria o pontapé para outra coisa, aqui existe um sentimento de vazio que preenche esses personagens, porque eles percebem que eles estavam buscando algo que não é real em todos os seus aspectos aqui. E cada um deles com um significado diferente, digamos assim, para o que isso significa dentro da história. Esse livro aqui também é o livro que para mim tem as melhores revelações da história. Inclusive, eu tenho um questionamento sobre a estrutura da série, porque eu acho que certas coisas que a gente descobre aqui na primeira metade desse livro deveriam ser parte do Poder da Espada, porque esses livros têm tons muito diferentes e eu acho que o Poder da Espada se beneficiaria com essas revelações para fazer o leitor imediatamente querer pegar antes da forca. E eu fiquei pensando muito quando eu li esse livro e aí veio essas revelações, eu falei, nossa, eu gostaria de ter ficado sabendo dessas coisas um pouco antes, eu acho que teria me motivado ainda mais a andar por essa história. Então, existe um formato aqui que também não cumpre necessariamente as normas da fantasia de, tipo, todo final do livro ter uma grande revelação e um grande plot twist. Não é o estilo do Joe Abercrombie. O Joe Abercrombie, ele traz revelações ao longo do caminho e ele gosta, às vezes, de chegar no final e frustrar a missão que ele estava construindo. Então, é realmente um sentimento diferente pro leitor. Mas a gente tem essas revelações, e essas revelações mudam a forma como a gente vê alguns dos personagens aqui. E é muito curioso, porque existe a apresentação desses personagens, que é essa apresentação que eu tô dando pra vocês, e existe a sensação que cada um desses personagens passa pro leitor, que é diferente. Então é aquele contraste interessante de como o personagem é visto versus quem o personagem realmente é. E algo que é interessante e acontece ao longo dos 3 livros é uma mudança drástica nessa perspectiva para os próprios personagens. Em O Duelo dos Reis, é exatamente o que o nome do livro fala. É conflito para todo lado, todos os grandes personagens aqui, todos os líderes de todos esses locais estão em algum tipo de conflito, alguns com outros deles mesmos, outros em conflitos internos, e todo mundo tá metido em alguma confusão. No começo desse livro a gente também tem uma mudança drástica de cenário e uma revelação que, se a gente estivesse falando de uma fantasia mais tradicional, com certeza seria o cliffhanger de Antes da Forca. Mas como eu falei, não é essa a missão do Joe Abercrombie, aparentemente. Ele confia que o leitor vai ir de um livro para o outro e você não precisa de um cliffhanger no final do livro. Você precisa ler que nos primeiros 20% ele vai te entregar alguma coisa que você vai ficar, nossa, olha o que você fez aqui. Então, em Duelo dos Reis, precisa ter uma mínima resolução aqui. E aí a gente volta para o que eu falei sobre ser uma história que vai ser carregada pelos personagens e pela jornada de cada um. Porque não existe um grande problema a ser solucionado, existem conflitos espalhados aqui, existe um conflito maior que pode ser visto aqui enquanto o grande norteador dessa trilogia, mas eu diria que a primeira lei é muito mais sobre acompanhar esses personagens percebendo algo. E o momento em que esses personagens percebem algo é o que vai fazer a virada de chave aqui nessa história e vai amarrar certos arcos e desamarrar outros. Só que ao mesmo tempo em que esses personagens têm esse estalo, não significa que eles necessariamente vão evoluir, porque a história não é necessariamente sobre isso. Às vezes vai ser, como eu falei, do segundo livro, que traz essa sensação de frustração, porque a história não vai ir pelo caminho tradicional. A evolução desses personagens, às vezes, também não leva a uma evolução, ela leva a uma percepção de natureza humana. Então, é uma aceitação de quem aquele personagem é. O que também é um pouco diferente, né? Então, assim, o personagem era dúbio e ele vai perceber que é melhor fazer o bem, porque a sociedade precisa de pessoas boas. Daí você vai precisar ler outro autor, porque o Joe Abercrombie não vai te entregar este arco de personagem. Alguns personagens vão perceber que, de repente, talvez tudo que eles precisam mesmo é abraçar a sua própria violência, porque é isso que esse mundo tem para ofertar e todo mundo vai ter que lidar com isso.
Numa cela quente como essa, no decorrer de longos meses, os serviçais do imperador me transformaram nessa imitação de homem repulsiva e torta. Seria de esperar que a chance de fazer o mesmo com um deles, a chance de obter cada grama de vingança daria um pequeno vislumbre de prazer. No entanto, ele não sentia nada, nada além da minha própria dor. E a magia aqui é muito sutil, galera. Não tem um sistema de magia a ser estudado, não tem isso. O que o Joe Abercrombie faz é trazer um personagem que tem uma forma mais tranquila de apresentar isso, que é o mago, e essa magia se apresentando de outras formas em momentos pontuais da história, e às vezes muito mais como um mito e como crenças do Bias, que inclusive é questionado, porque quando ele entra na história, as pessoas não acreditam que ele seja quem ele é. Então é uma coisa tão distante aqui desse mundo, que tudo tá muito baseado em lendas. Até porque essa magia aqui também tá um pouco atrelada com a primeira lei. A gente conhece a primeira e a segunda lei. Parte dessa jornada também tem a ver um pouco com burlar esse sistema, e por isso, né, o nome da série se chama exatamente a primeira lei, porque nem todo mundo tá prestando atenção nisso, exatamente porque o que tá tão ancorado nos mitos, que pra que alguém aqui se preocuparia com esses conceitos que estão tão distantes? E aí, se nessa apresentação de mundo você ainda não pegou a ideia, eu acho que é importante ressaltar que a gente tá falando aqui de personagens mais sujos, de personagens que vão ter falhas de caráter, que vão cometer atos contra a humanidade, e eles não estão preocupados em se redimir desses atos. Então, pro leitor embarcar nessa aventura e aproveitar essa história, você tem que estar aqui um pouco desprendido. É um livro que tem bastante humor. Esse humor, ele às vezes é pejorativo, sim, e ele brinca com esses aspectos do grimdark e das coisas realmente mais brutais e sujas dentro da história. Não existe personagem perfeito e nem necessariamente arcos de redenção na história. Então, o leitor precisa abraçar esse mundo e abraçar esses personagens da forma como eles são, e alguns deles vão surpreender a gente ao longo do caminho, tendo alguns atos um pouco surpreendentes para suas posturas tradicionais, mas não significa que tudo vão virar flores. E eu acho que isso é uma coisa divertida da história, porque eu acho que isso vem muito do otimismo do leitor também, de estar sempre acreditando na redenção do personagem. Então, até o último momento, você acredita que aquele personagem pode se redimir, que aquele personagem pode trazer algo diferente, que aquele personagem pode apresentar uma virada completa, que vai rolar aqui um pedido de desculpas. E aí o personagem até percebe que dá pra fazer um ato de bondade aqui em algum momento, mas pra que mudar toda a sua vida se você pode fazer coisas pontuais, não é mesmo? Daí não sei se eu devia estar dizendo isso pra vocês, mas vou dizer. Essa é uma trilogia fechada, mas esse universo tem mais livros, tá? Então tem outras séries que acontecem nesse mesmo universo e vão mostrar a evolução do sistema político aqui. Se Aleph vai trazer, daí é uma pergunta de R$1 milhão que a gente tem que fazer no inbox da editora, tá? Já vão pedir pra eu cortar essa parte do vídeo pra não começarem a incomodar lá no inbox da editora. Mas assim, gente, 3 livros logo de uma vez, vamos ter mais outro lançamento do autor no Brasil esse ano. E aí resta a gente também fazer nosso papel de leitor, de pegar a trilogia, de ler e mostrar na prática por que os outros livros devem vir aqui, porque esse é o jeito de sinalizar pra editora que outros lançamentos são bem-vindos. Preciso fazer alguns comentários agora, porque nem tudo são flores nessa história. E tem um motivo pelo qual eu demorei um pouquinho pra voltar pra essa história. Eu quero pontuar 3 coisas aqui sobre a série da Primeira Lei. A primeira coisa é que o Joe Abercrombie não é a melhor pessoa pra escrever personagens femininas. Então, esse é um aspecto a ser levado em consideração se você é um leitor, principalmente uma leitora, que quer ver mulheres bem representadas em cena. No primeiro livro, especialmente, as mulheres são adereços na história, então a gente tá nessa sociedade e essas mulheres são adereços aqui na história. A história vai nos apresentar a Ferro, que vai caminhar pelos 3 livros, mas ela também tem uma apresentação que ela cumpre as mesmas regras que o Joe Abercrombie aplica para os personagens masculinos, ele aplica para essa personagem feminina que toma a página. Então ela é descrita de uma forma bem peculiar. No segundo livro temos a introdução de uma outra personagem que parecia que ia crescer um pouco mais, mas também fica bastante contido. Todos os personagens principais majoritários aqui são homens. E aí vem o segundo quê dessa história, que é uma história bem masculina, com homem fazendo homenzice, inclusive no que diz respeito ao humor. Então tem algumas piadinhas aqui que refletem esse humor masculino. Isso particularmente me impacta enquanto estou lendo a história? Depende. Se eu estou engajada com a narrativa,
tudo bem, e aí você abraça a questão de que esse não é um mundo que vai trazer isso, e você aproveita a história pelo que ela é. A gente tá falando aqui, novamente, de uma história que foi publicada lá no começo dos anos 2000, inicialmente, então era um outro perfil também, e essa é uma das coisas que me trouxe de volta pro Joe Abercrombie agora com o lançamento mais recente do autor, porque dá pra ver que houve uma mudança nessa percepção aí na escrita dele, mas aqui a gente tem um universo bem masculino, com personagens masculinos liderando a história, e com um humor também que é mais inclinado a este aspecto. E a terceira coisa que eu preciso mencionar é que se você tem sensibilidade à gordofobia, eu diria pra você ir com bastante calma, especialmente com o primeiro livro. Glokta é um personagem bem amargo e ele vai fazer vários comentários aqui ao longo do livro, não só ele, mas especialmente ele, que envolvem pessoas gordas. Isso é extremamente proeminente no primeiro livro, mas não se estende para os demais de forma tão forte assim. Inclusive, quando eu tava lendo o segundo livro e o primeiro comentário apareceu, já tinha andado um monte a história e eu pensei assim, nossa, realmente demorou pra ser feito um comentário aqui. Então quer dizer que houve uma diminuição drástica do primeiro livro pro segundo livro. Houve alguma crítica ali no meio pra fazer essa mudança? Não sei, porque não tava acompanhando o lançamento dessa série lá quando ela saiu todos esses anos atrás, 20 anos atrás, mas existe essa mudança de tom do primeiro livro pro segundo livro e ainda mais relativo ao terceiro livro. Então fica aí só esse alerta. E essas são as 3 pontuações que eu acho que são importantes fazer aqui do ponto de vista de uma leitora de fantasia mulher que presta atenção sim nesses aspectos. Mas colocando isso de lado, eu diria que eu achei muito curioso a construção do Loja em 9 Dedos, porque ele é um personagem que ele tem essa visão de brutalidade, mas ao mesmo tempo ele consegue ser um tonto para coisas mais banais. Então tem uns diálogos nesse livro que você fica, como é que esse cara não sabe disso? Ou como é que ele não percebe certas coisas? E isso dá um contraste interessante, ainda mais porque quando você vê ele em batalha, é toda uma outra persona, porque aí entra o Nobre Sangrento. A mesma coisa acontece com a Ferro. É uma personagem que ao longo do livro passa por algumas mudanças. O Glokta também começa o livro extremamente detestável e ao longo do caminho ele vai não deixando de se tornar detestável, porque aí eu acho que talvez é forçar um pouco a barra em alguns aspectos, você consegue ver as nuances por trás da fachada do personagem. E tem uma coisa que acontece também em Duelo dos Reis, que na primeira faísca eu pensei, nossa, ele vai fazer isso acontecer, e realmente acontece, e acho que é um acerto aqui na narrativa fazer essa combinação, digamos assim, vamos colocar dessa forma. Homem ou mulher, jovem ou velho, todos eram tratados exatamente do mesmo jeito. Essa era a beleza brutal, a simetria medonha, a justiça perfeita daquilo. Não poderia haver fuga nem desculpas. Ele avançou, mais alto do que as montanhas, e os homens arrastaram os pés, murmuraram e se espalharam para longe. Um círculo de escudos, de desenhos pintados, de árvores floridas, água ondulando e rostos rosnando. A morte deles estava escrita nas manchas de sangue doce do chão amargo. A morte deles vinha sussurrada no zumbido das moscas, nos cadáveres do outro lado da muralha. A morte deles fora gravada nos rostos, carregada no vento, segura na linha torta entre as montanhas e o céu. Homens mortos. Todos. Ele encheu o ar com sangue, armas quebradas, pedaços de homens, e nessas coisas boas escreviam cartas secretas e descreviam padrões sagrados que só ele podia ver e entender. Lâminas laceravam, arranhavam e furavam sua carne, mas não eram nada. Ele devolvia cada marca em sua pele ardente multiplicada por 100. O 9 sangrento gargalhava, e o vento e o fogo e os rostos nos escudos gargalhavam com ele, e não podiam parar. E tendo interagido com essa história 2 vezes, de 2 formas diferentes, eu diria que a melhor forma de ler A Primeira Lei é você ler essa história do começo ao fim, sem fazer uma grande pausa entre os livros. Exatamente por causa desse formato que o Joe Abercrombie apresenta aqui, de não necessariamente puxar um cliffhanger no final. Então, você lê O Poder da Espada e vai ser um bom livro para você se aclimatar com esse universo, conhecer os personagens e entender o tom da escrita deste autor. E aí eu sugiro que você pegue já Antes da Forca, porque esse é um livro bem mais cativante do que eu achei O Poder da Espada. É um livro que você já tá familiarizado com os personagens e você quer saber onde é que isso vai dar. E aí tem umas surpresas muito interessantes aqui, e é onde também essas questões que eu levantei enquanto pontos negativos vão se dissipando. E aí, Duelo dos Reis é o ápice do conflito aqui. Então é você finalmente entender o que vai acontecer com esses personagens e que fim vai dar esse império. Alguém vai sobreviver,
vai sobrar pedra sobre pedra, quem vai acabar no poder, quais vão ser as decisões que vão impactar os nossos personagens e por aí vai. Então é uma história que eu acho que funciona melhor lida em sequência, e acho que foi um grande acerto da editora Aleph não ter esperado aí para relançar os livros individualmente, ter trazido a história completa logo de cara, porque eu acho que é a melhor forma de encarar essa série, especialmente se é o seu primeiro contato com o Joe Abercrombie e você ainda não tá familiarizado com o estilo do autor. Tem cena de guerra, tem cena sangrenta, tem cena de violência, a gente tem um torturador aqui, tem um humor sombrio, mas ao mesmo tempo os diálogos conseguem ser super engraçados. E mesmo no Clube do Bolinha, porque tem um grupo de personagens, nossa, eu quase termino esse vídeo sem falar sobre eles. Tem um grupo de personagem aqui, que tem um personagem chamado Cachorrão. Este grupo de personagem, quando abre a boca, é uma pérola atrás da outra. Quando você entra no clima desses personagens, tem cada pérola nesse livro, E esse grupo é muito interessante e é um grupo que você passa a série inteira querendo que esse grupo colida com o resto da história pra ver o que vai acontecer. Eu gosto bastante de histórias com personagens imperfeitos, onde a linha é muito mais tênue, onde se caminha por um mundo mais cinza. E essa foi uma série que trabalhou muito bem isso, sem nunca pender pra essa ilusão de perfeição que muitas séries de fantasia buscam, né, do herói perfeito. A verdade é que talvez não exista um herói específico nessa história, existem só pessoas cansadas e pessoas machucadas por esse mundo, e aquelas que ainda têm um pouquinho de otimismo vão se ver desmoronar ao longo dessa história. E aí um balanço desse cenário, desse peso, com um humor que vai sendo carregado ao longo do livro. Então é uma experiência diferente para o leitor que está acostumado a ler a fantasia mais típica, mas é uma boa entrada também para esse mundo um pouco mais sombrio da fantasia, para histórias que vão valorizar muito mais a natureza humana do que o heroísmo desses personagens. E aí fica então aqui esse convite para vocês conhecerem A Primeira Lei, seja garantindo o seu box, que está bem belo aí, ou seja garantindo os livros individuais. Link de compra tanto do box quanto dos livros individuais vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Quero saber aí nos comentários se você já leu A Primeira Lei, se está interessado nessa história, se já leu alguma coisa do Joe Abercrombie, se conhecia o autor, e se vocês gostam também de vídeos onde eu venho aqui e apresento uma série inteira e falo um pouco mais sobre o universo e a história como um todo, que tem alguns desses planejados aí para esse ano aqui no Resenhando Sonhos. Então me conta aqui embaixo, se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixe seu joinha para ajudar na divulgação e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!